Projeto aprovado e lei promulgada. Vamos mostrar que também cabe ao presidente do Legislativo o rito de tornar oficial os textos que passam a integrar a legislação da cidade. Valoriza o projeto de lei do vereador. Ao todo que o prefeito silenciar, a Câmara de Vereadores tem um prazo para promulgar a referida lei. Matéria especial, Câmara de Vereadores, 250 anos. Bancada feminina nesta legislatura é a maior da história do Parlamento Municipal. Mas ampliar a participação feminina na política ainda é um desafio. Apesar de as mulheres serem a maioria do eleitorado brasileiro, de acordo com o Mapa das Mulheres na Política, elaborado pela ONU em 2020, no Parlamento Nacional, apenas 15% das vagas são ocupadas por elas. Porto Alegre na história que marcou o Brasil. Campanha da Legalidade completa 62 anos. O movimento durou 14 dias e uniu políticos, imprensa e sociedade civil em torno do cumprimento da Constituição. Cores e causas, Agosto Azul, mês dedicado à saúde do homem. E atenção para o recado. Tem possibilidade de prevenir uma série de agravos, né? E os nossos serviços de saúde, principalmente atenção primária em saúde, o posto da sua comunidade, do seu bairro, está aberto e te esperando para esse cuidado integral. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviço e cultura da TV Câmara. No quadro Legislativo em Movimento, vamos falar sobre a promulgação de uma lei e quando este rito cabe ao presidente do Parlamento. Matéria agora na tela do Acontece em Porto Alegre. Muitas leis que vigoram em um município passam pela apreciação dos parlamentares do Legislativo. Depois que o projeto de lei é aprovado pelo plenário, cabe ao prefeito sancionar ou vetar a lei. Quando o chefe do Executivo veta a proposta, a restrição do Executivo é apreciada pelo plenário, que pode manter ou derrubar o veto. Quando o veto é rejeitado, o prefeito tem 48 horas para dar o aval à proposta. Caso isso não ocorra, cabe ao presidente do Legislativo promulgar o texto. Fora a situação que envolve a análise do veto, a promulgação pelo Parlamento também pode ocorrer quando o chefe do governo silencia, ou seja, não se manifesta no período de 15 dias, sancionando ou vetando a matéria. De todo modo, a promulgação de uma lei pelo Legislativo mostra a independência dos poderes e o quanto a Câmara tem um papel fundamental no cotidiano da cidade. Aqui no Parlamento da capital gaúcha, durante este ano, diversas leis já foram promulgadas pelo presidente Hamilton Sosmaier, do PTB. Uma delas é de autoria do vereador Jonas Reis, do PT. A legislação garante a realização de mamografia bilateral, de rastreamento do câncer de mama e de ultrassonografia mamária pelo SUS às mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. Quando há o silenciamento do Executivo, o Legislativo faz com que a lei se torne uma realidade para a população. Afinal de contas, o Parlamento está acima do Executivo, porque aqui nós temos 36 vereadores, que é o caso de Porto Alegre, e eles representam frações da população, ou seja, a totalidade dos votos da capital está representada aqui nos diferentes espectros partidários e ideológicos, diferente da Prefeitura, que na Prefeitura vira prefeito que é mais votado, 50% mais um. Então, aqui, na verdade, a gente tem a força e a potência da voz da população. Por isso, a promulgação é fundamental. Outra lei promulgada pelo Legislativo é do vereador Idenir Sequim, do MDB. A legislação revoga a operação consorciada Lomba do Pinheiro. A proposta buscava incentivar a economia da região ao possibilitar a utilização do regime urbanístico máximo no local. Valoriza o projeto de lei do vereador. Ao todo que o prefeito
silenciar, a Câmara de Vereadores tem um prazo para promulgar a referida lei. E isso é importante que a Câmara de Vereadores tenha esse mecanismo para atender os projetos importantes muitas vezes. No entanto, mesmo que uma lei seja promulgada pela Câmara, a sua vigência dependerá de sua publicação e regulamentação pela Prefeitura. Neste ano de 2023, a Câmara de Porto Alegre completa 250 anos. E dentro da programação alusiva à data, a Diretoria de Comunicação da Casa está produzindo uma série de reportagens sobre diversos temas que envolvem o Legislativo. Isso tudo de forma integrada, com redação, redes sociais, rádio, setor de fotografia e, é claro, aqui a TV Câmara. A matéria especial desta semana aborda a participação da mulher na política. A atual legislatura contempla a maior bancada feminina da história do Parlamento Municipal. Política é uma palavra feminina, assim como democracia, outro substantivo feminino. Mas apesar de as mulheres serem a maioria, na política ainda não é bem assim. Agora eu te convido para fazer uma reflexão. Quantas mulheres que atuam na política você conhece? Certamente muito menos do que homens, não é mesmo? Mas por que elas ocupam menos espaço? E afinal, qual a importância da participação das mulheres na política? Foi essa pergunta que a gente fez para as vereadoras aqui da capital. A mulher na política ela é muito importante porque lugar de mulher também é na política. Na verdade, é onde ela quiser. Nós abrimos portas, nós servimos de inspiração para outras mulheres e com isto trabalhamos as políticas públicas para as mulheres que nós vivemos o dia a dia. É a força da mulher gaúcha no parlamento municipal, estadual, federal, que vai fazer a grande transformação de mostrar, através de outros olhares, o que é necessário para modificar a política pública. Tendo mulheres aqui na Câmara de Vereadores, nós conseguimos ter empatia perante ao que acontece na Prefeitura de Porto Alegre em termos de políticas públicas. Se elas estão sendo de acordo com o que nós mulheres precisamos também. Então, como é que a gente não vai ter mulheres nos representando, né, no poder público? Precisamos cada vez mais de mulheres, justamente porque nós somos maioria. Então, a gente está aqui dentro hoje, nesse espaço de decisão em relação aos rumos da cidade, aos rumos das políticas públicas, é muito importante. Eu acho importante que a gente tenha políticas públicas com olhar feminino, porque a mulher tem um outro enfoque em políticas para crianças, para educação, que envolvem a família. Eu vejo que a mulher na política ela faz uma grande diferença. Ela constrói, ela é solidária, ela está em todos os espaços, nas áreas sociais. Agora, ainda na política, é acanhada a participação da mulher. Mas nós não desistiremos, porque Michelle Bachelet me ensinou uma frase que eu costumo dizer muito. Quando uma mulher entra na política, muda esta mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Apesar de as mulheres serem a maioria do eleitorado brasileiro, 51%, de acordo com dados divulgados pelo Mapa das Mulheres na Política, elaborado pela ONU em 2020, apenas 15% das cadeiras no Parlamento Nacional são ocupados por elas. Apesar de as últimas eleições terem resultado em um número maior de vereadoras eleitas, aqui em Porto Alegre, essa conta ainda não está equilibrada. Aqui mesmo dá para se ter uma dimensão do que estamos falando. 36 cadeiras, apenas 9 delas são ocupadas por mulheres atualmente. Mas apesar de serem menor número, elas estão chegando e Porto Alegre tem sido exemplo para outros municípios. Em 2020 foram eleitas 11 vereadoras, a maior bancada feminina da história nos 250 anos da Câmara Municipal. 3 delas se tornaram deputadas, e são todas essas mulheres que estão transformando a política. A palavra que resumiria a participação da mulher na política, para mim, é construção. Pois a mulher tem essa característica de agregar diversos olhares, tem a característica de construir a partir de diversidades e fazer uma construção conjunta que seja bom para todos daqueles que estão morando no município. Em uma palavra, é inclusão. Porque por muito tempo a mulher ficou fora do mundo público. No passado era o mundo privado das mulheres e aos homens ao mundo público.
e lugar de mulher também é na política. Respeito, né? Eu acho que a gente precisa ser respeitada enquanto mulheres, enquanto políticas, enquanto voz de uma sociedade que gera vidas. Poder. Poder de abrir portas, poder de criar leis, poder de servir de modelo para outras mulheres participarem da política. Resistência. Resistência ao machismo, à violência política de gênero, resistência a todo esse atravessamento econômico que quer ainda nos subordinar, para nos explorar, para nos oprimir. Então, o nosso cotidiano aqui dentro é de resistência. Resiliência. É uma palavra que significa força, firmeza, paciência. É muito importante porque esse cenário ele é predominantemente masculino. De homens, e para a mulher é uma caminhada por vezes muito dura. Eu consideraria empatia. Eu acho que nós mulheres temos empatia perante outras situações que acabam não sendo acolhidas aqui perante alguns parlamentares. Nós mulheres vivenciamos na pele. A força da família, porque a mulher tem toda uma sensibilidade e um olhar diferenciado para tudo que tem relação com os filhos, com a educação, né, com o cuidado da terceira idade. É igualdade de oportunidades que nós precisamos. E aí sim, a gente poderá viver com os nossos filhos, com o nosso bairro, com as nossas vizinhas, na escola, com as colegas do trabalho. Será uma vida bem melhor para todos. Tá certo, seguimos com informações do Legislativo, vamos até o plenário Otávio Rocha. Lá está o repórter Lucas Zanella, da Diretoria de Comunicação aqui da Câmara de Vereadores, para atualizar ao vivo as informações sobre os projetos que tramitam aqui no Parlamento Municipal. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, Clayton, tudo bem? A Câmara de Vereadores nunca para de trabalhar, então a gente tem alguns novos projetos que começaram a tramitar. O projeto do vereador Ayrton Ferronato, que obriga escolas do município a trocarem os vidros comuns por temperados. Do vereador César Schirmer, que cria o Plano Municipal para Controle de Gastos. Também da vereadora Fran Rodrigues, a proposta que prevê substituir monumentos que homenageiem escravocratas por outros que referenciem figuras históricas, negras ou indígenas. Também sobre povos originários é o projeto do vereador Marcelo Garbosa, que cria o Conselho e Fundo de Apoio aos Povos Indígenas. E dos vereadores Samila Monteiro e Tiago Albrecht, que cria o programa Aqui Tem Luz, com o objetivo de atender áreas de regularização fundiária com instalação recente de energia elétrica. Para ver mais sobre esses projetos ou outros que já foram aprovados pelo Legislativo, você encontra tudo no site camarapoa.rs.gov.br. De volta para você, Clayton. Valeu, Lucas. Muito obrigado, né? Obrigado à Diretoria de Comunicação aqui do Legislativo, pois todas as terças-feiras aqui, quando a gente transmite o Acontece em Porto Alegre, a diretoria se faz presente, né, para trazer estas informações, atualizar estes dados, né, dos projetos que passam a tramitar aqui no Legislativo e também das redes sociais aqui da Câmara de Porto Alegre, redes sociais que podem ser acessadas pelo @CâmaraPoa, @CâmaraPoa. Vai lá, acesse, confira tudo que está acontecendo aqui no Parlamento da capital gaúcha. Bom, mais cedo nós transmitimos aqui pela TV Câmara uma sessão solene em homenagem ao movimento cívico da legalidade. Pois é sobre esse tema a reportagem que vamos exibir agora. Isso porque, na próxima sexta-feira, vai fazer 62 anos do começo de um dos episódios mais emblemáticos da história contemporânea do país. Foi no dia 25 de agosto de 1961 que o então presidente do Brasil, Jânio Quadros, renunciava e começava aqui na capital a campanha da legalidade, um movimento pelo cumprimento da Constituição e pela posse do então vice-presidente, o gaúcho João Goulart. Foram 14 dias nos quais o país ficou à beira de uma guerra civil. Vamos relembrar mais detalhes dessa história no episódio que vamos contar agora na reportagem de Gilberto Caetano e Jorge Júnior, o JJ.
Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Foi aqui o palco principal da campanha da legalidade, movimento que entre o final de agosto e início de setembro de 1961 uniu políticos, imprensa e sociedade civil em torno do cumprimento da Constituição e a posse do vice João Goulart na presidência da República. A renúncia de Jânio em 25 de agosto pegou todos de surpresa. Ao justificar o ato como resultado da pressão de forças terríveis, Jânio enviou o pedido para o Congresso Nacional, o qual foi prontamente aceito. O Planalto foi assumido interinamente pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Porém, quem passou a mandar de verdade foi uma junta militar formada pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Os três queriam subverter a ordem democrática, impedindo a posse de João Goulart, eleito em chapa distinta da de Jânio e convocando novas eleições. Jango, que estava em viagem à China, era visto por eles como um radical de esquerda, por ter como foco reformas estruturais de base, como a reforma agrária. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado do vice-presidente, definiu aquilo como uma tentativa de golpe de Estado e deu início à campanha da legalidade. Após as primeiras manifestações contrárias aos militares, estações de rádio foram censuradas. Após duas das três principais emissoras de rádio, o meio de comunicação mais potente da época, terem sido tiradas do ar, o então governador gaúcho Leonel Brizola requisitou a Rádio Guaíba e criou aqui nos porões do Palácio Piratini a Cadeia da Legalidade, uma estação que transmitia 24 horas por dia discursos em prol da democracia e contra a tentativa de golpe. Nas salas que serviram como abrigo para a rádio, foi montado um memorial. No espaço é possível conferir uma linha do tempo com detalhes de toda a história e objetos da época que foram utilizados na resistência. Jair Christ, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, tinha 22 anos naquela época. Revoltado com o que estava acontecendo, ele se engajou nos protestos e viveu de perto este período emblemático da história do Brasil. Ao tomar conhecimento, me engajei na luta imediatamente. Eu e um irmão meu já falecido. Na Rua dos Andradas, num prédio muito antigo, ao lado onde hoje é aquele memorial do Érico Veríssimo, era a Companhia de Energia Elétrica, ao lado tinha um prédio muito antigo que nos cedeu o primeiro andar. Então abrimos as janelas, colocamos duas cornetas, um amplificador, um toca-disco e um microfone. Então nós estávamos muito próximos, né, e transmitindo. E colocava assim uns dobrados, Rio Grande de pé pelo Brasil. E aí a gente fazia todo um discurso, toda uma peroração. E de vez em quando eu ia até o palácio, me informava do que estava acontecendo, ouvia o rádio. Era uma forma de alcançar e fazer chegar as informações às pessoas que transitavam. Porque era muito importante mostrar que o Rio Grande do Sul resistia. Com o intuito de estancar a reação gaúcha, os comandantes das Forças Armadas ordenaram um bombardeio do Palácio Piratini. O comandante do Terceiro Exército, atual Comando Militar do Sul, general José Machado Lopes, que inicialmente havia ficado contra Brizola, rompeu com Brasília após as ordens ilegais. E o general entendeu que seria até bom fazer uma parceria com Brizola. Se dirige ao palácio, não é? E declara ao Brizola que a sua posição era pela legalidade. O que era legalidade? Cumprir a Constituição. Sempre que o presidente da República sofre um impedimento de qualquer natureza, morre, é o vice-presidente que assume. Não é? E então essa adesão foi fundamental. Aí sim, aí o Brizola percebeu que muito daquilo que ele se propunha já estava vencido. Agora seria aquelas outras ações para garantir a posse de Jango.
A instabilidade institucional só foi resolvida após Jango concordar com a implementação do parlamentarismo. Com a medida, ele tomou posse em 7 de setembro com poderes limitados e tendo como primeiro-ministro Tancredo Neves. O vereador Pedro Ruas, do PSOL, foi amigo pessoal de Leonel Brizola e destaca a importância do governador e do movimento para a memória do país. Passei minha infância e adolescência ouvindo falar no Dr. Brizola. E a partir de 79, quando ele volta ao Brasil, eu fui um dos fundadores do PDT em nível nacional e fiquei muito próximo a ele. Convivemos 26 anos, os últimos 15 anos intensamente. Na legalidade ele foi, né, o maior líder nacional, é o maior movimento cívico da história do Brasil, é a legalidade. E foi deflagrado, comandado, organizado pelo Brizola, como governador do Rio Grande do Sul. Isso é extraordinário, né? Foi algo assim que venceu as forças reacionárias armadas, né? Que queriam, na verdade, dar um golpe ali em 61. Foram conseguir dar o golpe 3 anos depois, só em 64. Então, eu acho que o episódio da legalidade é um dos mais importantes do Brasil, na nossa história, e para orgulho nosso foi comandado por um grande governador gaúcho e para honra minha, uma pessoa que eu pude conhecer e conviver muito. Quem ficou interessado em conhecer mais sobre o Memorial da Legalidade pode acessar o site palaciopiratini.rs.gov.br/Memorial da Legalidade. E na página tem todas as informações sobre horários de visitas. E para quem quiser rever a sessão solene em homenagem ao Movimento da Legalidade que transmitimos ao vivo aqui pela TV Câmara mais cedo nesta terça-feira, a cerimônia está disponível no nosso canal no YouTube, ok? Muito bem. Momento de cores e causas. Hoje vamos falar sobre o mês dedicado à saúde do homem. E qual a cor da campanha? Bom, quem traz essas informações, quem responde é a nossa repórter Vanessa Schmidt. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. A cor da minha roupa te sugere alguma coisa? Estamos no agosto azul. Sabia que, segundo o IBGE, os homens vivem em média 7 anos menos do que as mulheres? Então, para isso que foi criada a campanha Agosto Azul, para dar foco e visibilidade aos bons hábitos e cuidados com a saúde do homem. Então, para a gente entender a importância desse movimento, nós conversamos com o representante da Secretaria Municipal de Saúde, da parte da saúde integral do homem, Júlio César Barros. Vamos acompanhar o que ele nos disse. O que a gente tem que pensar assim, é pensar na saúde desse homem de uma forma integral, né? Então, tem que ser ações de promoção e prevenção, até porque a maioria da população masculina acessa o serviço de saúde por serviços especializados. Na realidade, a gente tem que potencializar as nossas ações na rede de atenção primária para que esse homem adentre, né, que é pela principal porta de entrada do quadro, que é a atenção primária de saúde. Aí a gente fazer realmente ação de promoção e de prevenção. Tá? Mesmo que a gente tenha alguns números desfavoráveis, né, se a gente avaliar a mortalidade, é claro que eu tenho que os homens morrem mais cedo que as mulheres, né? Mas isso ao longo dos anos, enfim, está se mudando, está se fazendo um trabalho de sensibilização, né, que a população masculina, né, se olhem para si, né, e cuide um pouco mais de sua saúde. Então, Clayton, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, embora os homens estejam mais atentos à sua saúde, as dificuldades ainda são muitas. Se eu ver a primeira causa de mortalidade da população masculina, são causas externas. Tá? Vou te dar um exemplo. Acidente de trânsito, acidente de trabalho, né? São causas externas. Bom, depois vem as doenças, né, cardiovasculares. Né? Então, para a gente diminuir essa letalidade, né, então a gente realmente tem que trabalhar
Então, é prevenção e promoção, né, da saúde da população masculina. E falando em saúde masculina, o Júlio também nos deixou um recado. Vamos ouvir o que ele nos disse. Tem possibilidade de prevenir uma série de agravos, né? E os nossos serviços de saúde, principalmente atenção primária em saúde, o posto da sua comunidade, do seu bairro, está aberto e te esperando para esse cuidado integral. Então, todos os homens, enfim, são bem-vindos em todas as faixas etárias dos nossos serviços de saúde na rede de atenção primária e saúde. Então, Clayton, agosto azul, mês de cuidarmos da saúde dos homens. Então, em seu nome, deixe um recado para todos os homens que estão nos assistindo, que tal visitar um médico e fazer aquele check-up de saúde. Saúde é coisa séria, viu? Volto ao estúdio com você. É isso aí, Vanessa. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas informações. E é isso aí, tá dado o recado, né? Prevenção é sempre o melhor caminho. O Acontece em Porto Alegre fica por aqui. Lembrando que este e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais e mais informações do Legislativo. Vai lá, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para fechar, é claro, vamos ficar com as imagens do Memorial da Legalidade. Eu me despeço. Tchau, tchau.